Meus prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, para quem não me conhece, eu sou chamado de um nome que eu tenho, o nome Cabecinha, gosto desse nome. Mas o que eu tenho para dizer a vocês é que, como servo do Senhor, meditando a Bíblia Sagrada e comparando o Evangelho de antigamente com o Evangelho de hoje, nós vimos que diversas mudanças aconteceram nesses longos anos. Quando você medita as Escrituras e começa a se aprofundar na Bíblia Sagrada, você vê que a pregação feita por alguns líderes é uma, mas a realidade, a Bíblia nos dá um outro sentido das coisas espirituais. Aqui no livro de 2 Reis 5, a partir do versículo 1 em diante, fala sobre um homem, um soldado do rei da Síria, por nome Naamã. A palavra diz que esse soldado tinha uma enfermidade na época incurável. E esse soldado, ele estava contando os dias de vida dele, porque aquele mal não havia cura na época. Mas uma menina que trouxeram lá de Israel, que fazia parte da família de Naamã, porque ajudava a esposa de Naamã nos afazeres da casa. Aquela menina viu quando o seu senhor, tirando a roupa, viu a mancha na pele daquele homem e falou para a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse em Samaria, porque lá tem um homem de Deus que curaria ele dessa enfermidade. Todos conhecem essa palavra, todo o povo de Deus conhece essa palavra. Eu não vou levar esse assunto muito, ler o versículo, porque tomaria muito tempo. Imediatamente a esposa de Naamã levou ao conhecimento de Naamã esse fato. Naamã levou ao conhecimento do seu rei. O rei deu a ele uma carta para que ele entregasse ao rei de Israel. Levando ele consigo essa carta e alguns criados, levou também alguma coisa para entregar ao homem de Deus, que segundo curaria. Chegando lá, houve aquele desentendimento com o rei de Israel, achando que o rei da Síria queria uma oportunidade para guerrear contra ele. Foi quando o homem de Deus, Eliseu, soube do acontecido e pediu: manda vir a mim, porque vão saber que aqui tem profeta de Deus, tem homem de Deus. E aí Naamã foi ao encontro de Eliseu, achando que Eliseu ia colocar as mãos sobre ele, ia clamar ao Deus de Abraão para que o curasse. Mas na realidade não foi isso que aconteceu. Eliseu mandou um recado por algum dos seus servos e disse para o seu servo: fala para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E ao receber o recado, Naamã se irou, se aborreceu, achou que era uma afronta contra ele. Mas algum dos seus soldados e companheiro que estava com ele aconselhou ele a mergulhar no rio Jordão. E assim aconteceu. No 7º mergulho, Naamã ficou curado. O que me chama muito a atenção nesse versículo não foi a cura de Naamã. Não. O que me chama muito a atenção nesse versículo foi a forma do homem de Deus, por nome Eliseu, o comportamento desse homem como homem de Deus. Você vai ver que há uma mudança da atitude de Eliseu, do Eliseu do passado, para o Eliseu de hoje. Preste bem atenção. Naamã entregou a Eliseu a prata, o ouro, que o rei da Síria o mandou ofertar. Algumas fazendas, animais e também alguns criados. Eliseu simplesmente ignorou. Não, leva tudo.
Se cumpre o que está ali em Mateus 11, onde o Senhor Jesus levantou 12 dos seus discípulos e ordenou que isse por todo mundo e pregasse o evangelho a toda Samaria, a todo o povo de Deus, não se preocupando com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, porque o dia do amanhã não pertence a vós. Você prestando atenção nesse versículo, você vê que os Eliseu de hoje, ao contrário do Eliseu da época, os Eliseu de hoje podem até não curar a tua lepra, podem até não curar a tua dor, as tuas enfermidades, mas com certeza saqueia o último vitém que você tiver na conta. Isso sem sombra de dúvida. Nos primeiros dias das epidemias acontecidas nesse mundo, aqui no Brasil aconteceu, e eu fiquei assim meio atormentado, perturbado, precisando de ouvir uma palavra da parte de Deus, porque muitas das vezes as nossas baterias espirituais elas estão fragilizadas, enfraquecidas. Ao ligar a minha TV aqui, eu vi alguns programas, né, que vocês sabem quais são os programas, pregadores do Evangelho, que não tem compromisso com a nação, não honra o ministério que Eliseu honrou, não honra a unção que Deus lhe deu. Eu falo de todos que pregam na rede, canal de TV e televisão. Eu não tiro nenhum, porque são tudo farinha do mesmo saco. Tenho nada contra a pregação, que é a palavra de Deus. Não tenho nada contra dízimo, contra oferta, porque é bíblico e não posso contrariar a palavra de Deus. Eu tenho tudo contra a maneira que fazem para adquirir, para saquear as viúvas, os órfãos e os necessitados. Muito bem. Ezequiel 34 fala sobre os pastores infiéis. Se você examinar as escrituras lá em Ezequiel 34, o próprio Deus falando aos pastores infiéis. Ai dos pastores infiéis que apacentam a si mesmo e não apacenta os pastores as minhas ovelhas. As doentes não cura, a desgarrada não busca. Não, ou seja, o compromisso com as ovelhas do Senhor, não existe compromisso dos Eliseu de hoje com as ovelhas do Senhor. Não existe compromisso. Eu tenho muito relato de pessoas que receberam curas em igrejas, muito relato de pessoas, eu sou o exemplo, fui curado, né, me converti numa igreja, Assembleia de Deus, Madureira, ali do Gardena Azul, quando na época o pastor era o pastor Jorge de Oliveira, que hoje já morreu, e ali eu aprendi muita coisa, e sobre o que eu aprendi, hoje eu me entristeço, porque antigamente era uma ou duas igrejas que comercializavam descaradamente a palavra de Deus. Hoje não. Hoje é quase todas, meus irmãos. Quase todas estão fazendo comércio descarado da palavra de Deus. Quando eu estava falando em plena pandemia, eu liguei um canal de televisão onde um dos pastores desse grupo, que faz comércio descarado da mensagem da salvação, esquecendo que o Senhor Jesus disse dar de graça o que de graça recebesse, esquecendo que a palavra de Deus é para restaurar a vida, esquecendo também que o Senhor Jesus disse lá no livro de Mateus 6,19, para que nós não construísse tesouro na terra, né, mas sim no céu. Mas a preocupação desses pastores atuais de hoje não é apenas conquistar dízimos e oferta para a obra do Senhor, não. Eles usam essa mensagem para construir trono, ou seja, tesouro na terra. Estão tudo podre de rico, não sabe onde bota dinheiro. Esqueceram que lá no livro de Mateus 6, versículo 19, não fará para ti tesouro na terra,
aonde a traça, os ladrões minas, as traças destroem. E vocês conhecem essa mensagem. Mas fará tesouro no céu. A obra de Deus, ela realmente precisa de recursos. Ela realmente precisa de dízimo, de oferta. Mas a obra de Deus, a palavra de Deus diz no livro de Mateus, e também 23, diz assim: quando alguém vai levar o dízimo à casa do Senhor, diz assim a palavra de Deus: portanto, se trouxerem tuas ofertas ao altar, aí lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar e vai se consertar com teu irmão. 30 anos eu vivi nas igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Madureira, Missão e outras aí que eu não vou citar o nome. Eu nunca vi em toda a minha vida um pastor agir dessa maneira. Deixar a oferta ali e vai se consertar com teu irmão. Ele nem pergunta se o cara tem irmão ou não, vai abraçando as ofertas. Porque o tesouro dele não é no céu, é aqui na terra. Mateus 23, versículo 2, diz que o Senhor Jesus, não foi eu que falei, na cadeira de Moisés, há muitos escribas e fariseus, atamos fardo pesado no lombo dos outros, mas não quer nem mexer com o dedinho. O que você mais vê hoje em todas as igrejas? Eu digo em todas porque eu visito todas elas. Não vou dizer todas, 95%. Vamos tirar 5% delas. Em reunião de membro, culto de doutrina, apontadores de pecado. Às vezes os pastores não têm coragem de chamar o irmão: ó, meu irmão, você está fazendo isso. Aí começa a versículo bíblico para... e todo mundo sabe, o cara que está escutando sabe o que é com ele. Púlpito virou local de desabafo. Eu quero dizer para esses homens que púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Quando Moisés teve um encontro com Deus lá no Monte Carmelo, olhando e viu a sarça pegar fogo, e ele ficou maravilhado, e o Senhor falou com ele através daquele fogo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Altar é lugar santo. Altar não é lugar de desabafo, é lugar de pregar a palavra de Deus. Precisamos amar o nosso próximo como o Senhor nos amou, nos ama. Precisamos abraçar as viúvas e os órfãos. Eu não vejo pastor nenhum abraçando viúva, nem órfão, nem necessitado. Precisamos fazer um renovo no Evangelho de Cristo, como Eliseu, exemplo de Eliseu, exemplo de muitos homens de Deus do passado, gente. Vamos parar de comercializar a coisa mais santa e pura, que é a palavra de Deus. Eu falo isso em nome dos pastores que pensam como eu penso. Eu não falo isso em nome desses comerciantes que já estão, não sabem mais o que é definir o bem do mal, desde que seja lucratividade para sua conta bancária. A palavra de Deus diz: e aí, se tu morrer hoje, para onde vai tua alma? Será que o ouro e a prata? Será que as viúvas, os órfãos, os necessitados, a quem tu saqueou até o dia de hoje? Mas eu quero voltar nos primeiros dias da epidemia, quando eu liguei minha televisão e vi um cara de pau de um pastor. É muita cara de pau desse cara, ensinando os velhinhos como ofertar da igreja dele. Olha, você tem um netinho aí, ensine seu netinho nas redes sociais, cara, te converte a Cristo. Será que tu não tem temor da palavra de Deus? Será que tu virou descarado, usando esta palavra santa para ficar rico? Por que você, ao invés de ensinar aquela criança como o avô depositar, que o avô não pode ir a banco,
fazer a oferta? Porque tu não ensina, né? Tu não ensina que o Senhor Jesus tem muito grande amor por cada um de nós. Você não sabe o valor que tem uma alma, não, pastor? Prega bonito, até que acontece certos milagres, sim, não vou dizer que não acontece, porque a palavra de Deus é santa, é pura. Será que nesse Brasil não se levanta ninguém contra esses... Eu quase falei um nome que não queria. Esses cara de pau. Você precisa dizer o nome? Eu também digo, não tenho medo de homem não. Eu tenho medo de me calar diante desses homens. Porque se eu me calar, as pedras clamarão. Será que o meu Deus está satisfeito com essa pregação de prosperidade? Fogueira santa. Meu amado e queridos irmãos, você que cai nessa aí, use mais a palavra de Deus, examine mais as escrituras, faça uso dela. Pastor, ao invés de você ensinar aos netinhos dos idosos como ofertar na sua igreja, ensine aos idosos, e você também aprenda, pastor, porque a Bíblia diz: se eu buscar o reino de Deus e sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Eu não pedi ao Senhor para ser pastor, não, fui quase obrigado, Deus quase me obriga. Eu não quis nunca ser pastor, abri diversos ministérios para outros pastores, não quero citar nome de ninguém aqui, mas não concordo com pastor que abre ministério para não trabalhar mais, porque pregando a palavra de Deus, eu faço a obra de Deus, não tenho tempo. Mentira, mentira. Você que pensa dessa maneira, me desculpe, você é um preguiçoso. Você precisa trabalhar. Paulo nos diz: se possível, trabalhe dia e noite, para que tu não seja pendente a teus irmãos, né? Há muitas famílias destruídas com essa promessa de prosperidade, com essa pregação de prosperidade. Quantas famílias, aqui em Mamanguape eu conheço diversas famílias, que o lar foi destruído porque a mulher recebeu o marido recebeu certas indenizações e a mulher pegou o dinheiro escondido, depositou nessas igrejas. Agora recente ali no Rio de Janeiro, uma família minha, a mulher em câncer terminal, o pastor disse na casa dela, diante de muitas testemunhas que ali estava, soube que tinha 15 mil reais depositado no banco e disse para essa mulher: tire seu dinheiro, coloque no nome da igreja. Porque eu não estou mentindo, tenho prova disso aí. Se quiserem levar ao tribunal, vamos lá, gente, me processe, porque tem mais de 50 pessoas da família. Se você fizer um propósito com o Senhor, pegar essa quantia, depositar no nome da igreja, você vai ficar curada. E a mulher pedindo ao marido, o marido não quis fazer, mas a mulher começou a chorar: se eu morrer, o culpado vai ser você, que você está apegado a dinheiro. Aí o marido foi lá, depositou, trouxe o recibo para ela ver. 3 dias depois morreu, não tinha o dinheiro do enterro. Foi lá falar com o pastor. Sabe o que o pastor disse? Aqui nós cuidamos dos vivos, não é dos mortos não. Mas pastor, o único dinheiro que eu tinha para o enterro. Vai na prefeitura. Morto. Cara de pau. Meus amados e queridos amados, você que pensa como eu, não vamos se calar diante desses falsos profetas, esses falsos messias, que só querem se dar bem, vendendo um muleto ungido, vendendo água benta, vendendo qualquer coisa para o seu tesouro na terra. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Eu me chamo Cabecinha, conhecido como Cabecinha Metais, aqui de Mamanguape, na Paraíba. Onde você tiver esse vídeo, compartilhe. Vamos mudar esse evangelho de Cristo. Não pode a vida inteira se comercializar a santa palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.